E aí, pessoal, tudo bem? Esperando aqui o Dr. Danilo entrar aqui com a gente. Deixa eu convidar ele. Oi, Nádia, tudo bem? Como vai? Bom te ver por aqui, viu? Essa live de hoje vai ser fera. Ô, professor, como vai? E tudo bem, meu amigo? Tudo Tudo bom? jóia. Vamos esperar só o Instagram avisar a turma aí, já tem o pessoal entrando aí na live. Ah, bacana. E vai ser bem legal hoje, né? Vai ser É, um Nádia? bate-papo aí bem produtivo. Vamos chegando, pessoal. E vocês que estão aí, manda um aviãozinho aí, manda essa live para quem se interessa pelo assunto, para os seus colegas, porque é uma oportunidade bastante interessante a gente estar discutindo isso aqui com a experiência do professor Danilo, vai ser incrível. Oi, Poliana. Professor, eu queria começar que você contasse um pouquinho da sua história na orto, na ortopedia, como começou essa paixão aí, né, que a gente trabalha com orto, é por paixão, né, por ortopedia também. É, a- assim, é uma história bem longa, assim, né? Vou tentar resumir aqui. Eu fui conhecer ortopedia funcional no sexto período de faculdade, né? Eu fiz um Uhum. estágio com a Mariodete, de Barros Teles, lá em Uberaba. Eu me formei na Universidade de Uberaba, lá na Uniub. E aí, depois, logo no quinto período, eu fiz a minha, né, eu tive a disciplina, né, de ortodontia e me interessei pela ortodontia. E aí fui fazer estágio com ela, só que eu achei que ela fazia ortodontia. Na Uhum. verdade, ela era ortopedista. Ah, que E legal. aí ela me passou vários livros para estudar, livro do Pedro Planas, tudo. E aí começou o meu interesse pela ortopedia. E foi interessante que muitos amigos meus depois ficavam: Danilo, você só estuda ortopedia, não está estudando matéria da faculdade? Daí o interesse. E aí eu estagiei com ela os 2 últimos anos da faculdade. Uhum. E depois vim para Brasília, me formei e fui trabalhar como ortopedista também, a Fátima Bichuete. E depois surgiu a oportunidade de fazer o curso de especialização, né, coordenado pelo Dr. Dalton Cardoso, né? E era supervisionado pela doutora Vilma Simões. E aí Aí, só a fera, paixão né? só aumentou. E você fez logo, você foi beber na fonte, né? Com as Foi, pessoas. foi muito bom. Dei E essa depois, como é que foi sorte. para fazer a especialização de orto também? Então, aí eu fiz, né? Eu lembro que quando eu fazia estágio com a minha Mariodete, ela me falava: Danilo, primeiro faça ortopedia funcional, né? E quando você sentir segurança, que está bem na ortopedia funcional, faz a ortodontia também, que é interessante para você. Eu sempre gostei Uhum. muito de estudar, sou muito curioso e tudo. E aí Uhum. depois se não me engano, acho que há 4 anos atrás eu terminei, né? Eu fiz a especialização na Bel de Taguatinga, aí com o Bruno Minervino, Marcelo, Fábio Gadelha, nossos amigos aí, Ah, o né? Bruno tá nesse projeto com a gente E, aí. pois é, então tá no Horto Experience aí, né? Junto com o É, Marcelo Curado, conheço muito eles. E aí eu, poxa. né, fiz esse casamento aí, né, da ortopedia com a ortodontia, e que vem me ajudando bastante aí, né, no meu dia a dia clínico. E eu tenho visto que você posta às vezes, postava, né? Que agora com essa quarentena tem um tempo sem ver. A Mas gente que você quase trabalha. postava também alguns casos que você fazia como que chama? É uma, tem um nome para isso, mas é um misto, né? De ortodontia de ortopedia, ortodontia, alinhador em alguns casos, né? Que você estava usando. Isso, sim, então, por que que eu vou fazendo, né? Eu vou pegando, porque as duas especialidades, né, quanto a ortodontia, quanto a ortopedia, elas têm as suas limitações, têm suas indicações, contraindicações e limitações também. E Uhum. aí eu fui associando, né, de acordo com o caso, conforme o paciente, tudo, eu vou mesclando. Então tem muitos casos que eu trato com ortopedia funcional e finalizo com ortopedia funcional, né? A gente consegue finalizar com ortopedia funcional, não é à toa que é uma especialidade, né?
Mas tem alguns casos que, às vezes, a gente, né, principalmente por conta da questão do paciente e tudo, às vezes a gente não consegue finalizar. Então, às vezes eu finalizo com ortodontia fixa e depois volto com ortopedia como contenção, né? Eu uso muito a ortopedia funcional como contenção pós-tratamento ortodôntico e pós-casos de ortocirúrgicos também, né? Ótimo. E também como alinhadores também. Às vezes a gente trata com ortopedia, né? Trata toda a parte funcional, a parte esquelética, depois é só alinhar os dentes e nivelar, né? E aí eu entro com ortodontia fixa ou com os alinhadores. Poxa, que legal. Pessoal, fiquei sabendo que quanto mais coraçãozinho tiver aí, da próxima vez o Instagram avisa mais seguidores. Viu? Então, senta o dedo aí nesse coraçãozinho e manda aviãozinho aí, ó, manda direct para todo mundo. Aí, né, gente? Quero ver esse coraçãozinho subindo aí o tempo todo, viu, pessoal? Ajuda a gente aí. Esse Tô projeto vendo, é bacana bastante, tô vendo porque aqui, tem o nosso bastante objetivo... alunos aqui, ex-alunos, Tô vendo colegas aí que tem uma de turminha aí. profissão, muita gente da pós-graduação, da graduação. Legal, legal. Tô vendo uma turminha nossa aí também, Vanessa, Via Nádia, deixa eu ver quem mais. A turma Poliana, muito legal, viu, gente? Bacana. Então, pessoal, eu quero o seguinte, eu vou conduzindo aqui esse papo com o professor Danilo e eu queria que vocês também participassem com perguntas, tá? Porque essa live é principalmente para quem é apenas ortodontista e quer ter acesso ao conhecimento do professor. Daqui a pouco ele vai começar, eu vou fazer umas perguntas para ele sobre indicações, sobre tipos de aparelhos, sobre idade, né? E eu quero que vocês também participem fazendo suas perguntas aí. Vocês que pediram, né? Vanessa está aí, Vanessa e Nádia lá do grupo, vocês que votaram e pediram o termo ortopedia. Então, pode participar, pode perguntar, tá bom? Ele vai responder com o maior carinho para vocês, tá? Ô, professor, então, eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar exatamente sobre isso, sobre, primeiro, idade ideal para iniciar o tratamento ortopédico, se você só usa em criança, em fase pré-puberal, se você também utiliza em adulto, qual a sua abordagem com relação a isso, a idade? Então, isso daí é um assunto, assim, bem da varia para discutir o dia todo, né? Isso a gente está observando que as vivências, né, científicas aí, muitos trabalhos estão mostrando que quanto mais, né, precoce a gente intervir, melhor, né? Agora a gente tem que lembrar que às vezes as pessoas acham que você tratando, intervindo muito precocemente, você já entra direto com o aparelho, né? E a ortopedia funcional dos maxilares, ela não trata somente com o aparelho, né? A gente tem os desgastes seletivos, a gente tem as orientações mastigatórias, né? A gente tem as pistas diretas planas, a gente tem as pistas modificadas, agora a gente tem vários autores aí modificando, né, as pistas diretas. Então, tudo isso são ferramentas para a gente conseguir tratar o quanto antes, né, o paciente. Então, às vezes, em dentadura já decídua, você já consegue intervir, né, fazendo um desgaste seletivo, né, fazendo uma orientação mastigatória, fazendo uma pista direta. Agora, eu entro com o aparelho mesmo, né, naqueles casos de mordida cruzada anterior, que às vezes só você fazendo um bloqueio anterior em resina, que o pessoal chama de pista direta anterior, que na verdade é um bloqueio que a gente faz, né, na região anterior dos incisivos descidos, para descruzar, né, como se fosse meio que um plano inclinado. Né? Mas tem alguns casos que não é possível só com esse plano inclinado, com esse bloqueio anterior em resina. E aí a gente entra com os aparelhos, né? E para essas classes 3, as mesioclusões, a gente usa muito o Biller C, né, com Equiplan, para dar o levante, a gente usa um Biller C, um SN3 com Equiplan, que também dá esse levante. Então, mas assim, eu procuro, né, quando eu vejo que não tem muitas alterações esqueléticas presentes, é mais só alteração de crescimento de arco e tudo, às vezes eu deixo para demora um pouquinho lá para os 6, 7 anos para entrar com um aparelho para fazer um desenvolvimento transversal melhor. Porque às vezes o vertical do paciente e o sagital está equilibrado. É mais um problema, né, de apinhamento, falta de crescimento transversal. E aí, nesses casos, eu deixo para entrar um pouquinho, às vezes, mais para frente com o aparelho. Antes do aparelho, a gente entra com pista direta e desgaste seletivo, né? Por quê?
Com a pista direta, você equilibra, né? Você libera essa mandíbula e aí com esses movimentos de lateralidade livre vai estimulando o crescimento natural dos arcos dentários. Né? Então a gente associa o desgaste seletivo com as pistas diretas. E aí eu Nesses deixo entrar com o casos, aparelho numa idade um pouquinho mais avançada, entre aspas, né? Para esses tá. casos. Nesses casos de atresia maxilar, de falta de desenvolvimento transversal, qual a sua conduta com relação à avaliação otorrinolaringologista? Ah, isso daí é importante. Foi uma pergunta muito interessante que você fez. Então, assim, na anamnese, no exame, já logo na anamnese, no exame clínico, a gente já vai observando a criança, né, o paciente ali. Se ele tem um problema respiratório, né, ele pode ter uma respiração, às vezes, bucal mista, né, uma respiração mista por vício mesmo, né? Não tem nenhuma obstrução, assim, que impeça dele respirar pelo nariz, mas é mais por hábito, né? Normalmente tem uma hipertrofiazinha de adenoide, de tonsilas palatinas, mas não impede dele respirar pelo nariz. Nestes casos, no exame clínico, se eu observo que o paciente não tem nenhuma obstrução das vias aéreas superiores, né, a minha conduta é, primeiro, eu instalo o aparelho, né, e observo uns 6 meses. Tá? Na grande maioria dos pacientes, não há necessidade, às vezes, de encaminhar para o otorrino. Tá? Porque o aparelho ortopédico funcional, a gente faz alguns acessórios, uma mudança de postura que estimula o paciente a fechar a boca. Né? E aí ele fechando a boca e respirando pelo nariz, né, a gente vai tendo uma regressão das adenoides e das tonsilas palatinas. Né? Poxa, que legal. Agora, aquele paciente chega já no consultório, né, no exame clínico, ele já sente muita ânsia. Você põe ali o espelho, ele já sente ânsia. Né? Aquele paciente que tem uma obstrução quase que total das vias aéreas superiores. Uma hipertrofia muito grande de tonsila palatina. Né? Então, esses pacientes, você não vai conseguir nem moldar esse paciente. Se você não consegue nem moldar o paciente, você imagina usar um aparelho ortopédico, um aparelho móvel, né? Então, assim, nesses casos, aí eu encaminho para o otorrino, né? Para fazer um tratamento cirúrgico ou tratamento medicamentoso. E na hora que o paciente melhora, aí sim ele volta para o consultório. Porque o que acontece muitas vezes, os colegas, né, negligenciam essa parte, né, da respiratória, e aí vai e coloca, né, instala um aparelho no paciente. Aí eu falo, o paciente não usa, ele não usa, meu filho não usa. Aí o pessoal Ou então fala, põe culpa na recidiva, né? Ou então mas é põe porque culpa a na criança não recidiva. consegue usar, porque ela não consegue respirar. Né? E, então isso seria muito importante, principalmente, por exemplo, nos casos de você ter mordida aberta, padrão de crescimento vertical, mesioclusão. Quando esses casos, se você tem uma hipertrofia de tonsila palatina, essa hipertrofia das tonsilas palatinas, elas reposicionam a língua mais anteriorizada. E aí você coloca um aparelho para educar essa língua, para trazer ela mais para trás, só que ela não vai para trás, porque as tonsilas palatinas estão lá todas hipertrofiadas. Né? Então a gente precisa avaliar muito isso também. Poxa, mas que assim, legal. a parte respiratória, né, que a gente chama de exame funcional, na ortopedia funcional, nosso exame clínico, o exame funcional ele é o prioritário. E a respiração está lá no topo. Né? Pô, O que eu costumo maravilha. falar, a gente consegue ficar sem se alimentar por alguns dias, algumas horas, mas sem respirar não mais do que alguns minutos. Né? É verdade. Professor, tem uma pergunta aqui da Carla. Pessoal, enquanto isso, manda direct aí para os coleguinhas, hein? Quero ver chegar, nós estamos com 21, quero chegar pelo menos em 50, hein? Vamos lá, ajuda aí. Da Carla é o seguinte, numa criança com dentição mista, 9, 10 anos, com sobremordida, eu acho, é melhor iniciar com mais idade por causa da erupção do segundo molar permanente? Então, se aguarda a erupção do segundo molar permanente ou se já Então, inicia com 9, normalmente 10 nesses anos? casos, mordo profundo, normalmente você tem já uma atresia transversal dos arcos. Normalmente está associado, ela não falou aí, mas normalmente tem apinhamento, às vezes vai gerar uma falta de espaço para canino, né? Então, assim, é lógico que com a erupção dos segundos molares, você vai ter um levante, que a gente chama de segundo levante fisiológico da oclusão, que é o 7º estágio de desenvolvimento. Então, a gente vai ter um levante fisiológico da oclusão. Só que, normalmente, esses casos de mordida profunda, sobre mordida, você tem outras coisas para você ir tratando, né?
Então, às vezes, se você demora muito para tratar, né, você pode perder um tempo precioso, né, que poderia ter começado a tratar antes. Por exemplo, às vezes os caninos, você tem já um apiamento inferior, anterior inferior, o que acontece? Os caninos vão vir lá por volta dos 11, 12 anos também, né? E aí, se não tem espaço para eles, já vão vir girados. Então, se você consegue já um espaço, um crescimento transversal melhor, então esses caninos já vão vir bem posicionados. Então, eu já começo sim, eu já entraria com ortopedia funcional, tá? E é lógico que às vezes, né? E aí você já vai estar contribuindo também para um ganho vertical também. Ótimo. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode perguntar que o professor está aqui para isso. Vamos aproveitar ao máximo aí, viu? Agora, uma outra pergunta minha. Como que é a sua abordagem com relação à utilização de ortopedia em adultos? Ah, sim. Então, inclusive agora no CIOSP, em janeiro, né, nós publicamos junto, o professor Dalton Cardoso, eu e o Marcelo, o Limeno, amigo nosso, a gente publicou um capítulo só sobre ortodontia em adultos, né? Então, assim, eu não sei por que, né, que o pessoal ainda fica muito falando que ortopedia funcional é só para criança, em adulto não funciona e tal. Porque muitas pesquisas hoje já estão mostrando, né, que você tem sim, né, o adulto ele cresce, mesmo assim, é lógico que ele não tem aquele alto potencial de crescimento, mas ele cresce também. Agora, é lógico que não dá para tratar todos os casos, porque o adulto ele já está com uma sequela muito grande, né? Por exemplo, a gente trata mordida cruzada, só que as mordidas cruzadas levam uma simetria muito acentuada no adulto, né? Levam um desnivelamento do plano cruzal muito grande. A gente trata, né? Dá uma remodelação dentro alveolar, né? Isso, a gente trabalha com essa remodelação dentro alveolar e também a gente consegue também, tá? A gente tem muitos casos de atresia transversal e a gente consegue não só remodelamento transversal, mas também o crescimento transversal de base de arco, tá? Porque os aparelhos ortopédicos, eles têm movimentos, eles são estímulos intermitentes e fisiológicos, né? Então, por exemplo, quando você usa uma pista indireta plana simples, você tem as pistas ali e o aparelho é solto na boca, você tem um estímulo intermitente. É totalmente diferente do aparelho ortodôntico, né, removível, que você põe um expansor e fica abrindo ali. Então, quando você pega o expansor e fica abrindo, você tem mais uma expansão mesmo, né, uma inclinação dentro alveolar. Né? Então, isso não vai funcionar no adulto. Agora, a pista simples a gente consegue. Né, um bom crescimento transversal. A gente tem uma casuística boa, né, com tratamentos de adultos com ortopedia funcional. Ótimo. Ó, a doutora Carla está participando aqui de novo. Ó. Muito bem, Carla, isso aí. Durante as trocas dentárias, fica sem usar aparelho, dando uma alta temporária, ou existem aparelhos que se ancoram nessa boca? Então, naquele período, do segundo período transitório, eu acredito que ela esteja falando, dá uma alta temporária, ou se existem aparelhos que se ancoram, mesmo com pouca ancoragem, com poucos dentes aí para... Na verdade, não precisa eu ancorar entendi. dente, Tipo, aparelho tá funcional, nessa né? fase de troca dos molares descidos, seria isso, né? É. Bom, é uma pergunta excelente, daria aí uma hora só para respondê-la. Porque, assim, isso daí vai depender muito do diagnóstico, né? Por isso que eu falo, o principal é o diagnóstico, para você nem se perder tanto no tratamento, né? Porque quando você faz o diagnóstico bem preciso, você tem uma segurança para passar para os pais, até em termos de tempo de tratamento. Porque a primeira coisa que os pais perguntam, quando a gente passa o planejamento, é qual o tempo de tratamento, né? Então, isso vai depender muito. Aqueles casos que você teve ali uma falta de espaço para o lateral inferior, um mapeamento inferior, por 7, 8 anos, aí você corrigiu e o paciente não tem nenhuma alteração de crescimento ósseo, nem no sentido vertical, sagital, né, principalmente no vertical e no sagital, então você consegue dar essa alta temporária, vigiada, né, tira o aparelho, né, deixa uns 6 meses e depois reavalia o paciente. Né? Agora, aqueles pacientes que são mordida aberta esquelética, distoclusão esquelética, mesioclusão esquelética, Quando eu falo de distoclusão, seria a classe 2 esquelética, a mesioclusão a classe 3 esquelética.
né? Uhum. Então, esses pacientes, eles precisam de ter um acompanhamento longo, né? Então, normalmente, nessa fase aí de trocas dentárias, você não pode dar essa alta temporária sem aparelho. O que a gente faz é diminuir o uso do aparelho e diminuir as consultas, que passam a ser, ao invés de ser de mês a mês, passam a ser de 3 em 3 meses, né? Mesmo porque os Ótimo. aparelhos ortopédicos funcionais, uma das características deles é que não há necessidade da presença de dentes, né? A gente ancora em mucosa, a gente ancora no lábio, bochecha, então a gente usa a língua, né? A gente usa outros meios para ancoragem. Ok? Ótimo. Ótimo. Satisfeita, doutora Carla? Muito bem. Pessoal, continua mandando um aviãozinho aí, chama mais gente aqui para essa live. Vamos aproveitar aqui o professor Danilo. E a outra coisa que eu ia te perguntar, com relação a DTM, como que você utiliza a ortopedia funcional para tratamento de DTM? Então, assim, eu comecei a usar, né, a tratar DTM, foi um caso, né, há muito tempo atrás, logo que eu me formei, nunca tinha pegado um caso de DTM. E era um caso de uma mesoclusão postural, uma paciente adulta de 50 anos, então ela cruzava para anterior e para lateral. E tinha uma dor muito grande, né, na ATM, para função e tudo, processo de depressão. E eu apresentei, inclusive, esse caso no congresso da SPO de 2008. Né? Foi o primeiro congresso da SPO que eu participei. E eu tratei ela com ortopedia funcional. Né? Então, eu coloquei um aparelho, né, com um SN11, eu reposturei essa mandíbula, né, e liberei, né, a compressão, melhorei, né, a posição dos côndilos e ela teve uma melhora muito significativa das dores. E a partir disso daí eu comecei a estudar, né, disfunção temporomandibular. Comprei vários livros e fui estudando. Então eu observei que com ortopedia, os aparelhos ortopédicos funcionais, em muitos casos, eles eram muito, né, benéficos em relação à placa miorrelaxante. Então, no meu consultório, eu uso muito aparelhos ortopédicos funcionais. A doutora Vilma Simões, ela tem uma gama muito grande dos SNs, né? Que é justamente para muitos casos de DTM. Então, a gente tem uma experiência muito boa, né? E os resultados, né, muito bons para a gente tratar esses pacientes de DTM. Agora, é lógico que eu falo, né? O aparelho não vai ser milagroso, né? A gente tem que, em caso de DTM, a gente entra com vários outros tratamentos complementares. Mas, em alguns casos, eu uso a placa meio relaxante, sim, mas em outros casos eu uso o aparelho ortopédico funcional. Porque, às vezes, a maioria dos adultos que estão com DTM, eles têm um apiamento, às vezes tem uma mordida cruzada. Então, ao mesmo tempo que a gente vai melhorando a oclusão, a gente vai também melhorando os sinais e sintomas da DTM. Ótimo, ótimo. E tem uma pergunta aqui. Posso usar um aparelho ortopédico fixo, tipo McNamara, e depois entrar com ortopedia funcional? Então, essa foi uma pergunta boa que eu já vou entrar num tema bem assim, né? Primeira coisa, assim, há uma confusão em termos de ortopedia. Né? Só queria aproveitar a oportunidade, né, e esclarecer isso. Claro. Porque, assim, que acontece? Né? Até 1997, novembro de 1997, a ortodontia só chamava-se, a especialidade era só ortodontia. Né? Era só ortodontia. E de dezembro de 97 até agosto de 2001, passou-se a chamar ortodontia e ortopedia facial. E aí a ortopedia facial englobava a ortopedia mecânica e a ortopedia funcional. Né? Então, quem fez especialização eu peguei nessa época. Você pegou, né? Isso, peguei então. Aí quem fez especialização nesse período aí de 3 anos, né? Quase 4 anos, no certificado dele vinha especialista em ortodontia e ortopedia facial. Né? Aí com o anel e tudo, com né, a separação das especialidades, né, foi criada a ortopedia funcional e aí a ortopedia mecânica ficou para a ortodontia.
Então, a partir de agosto de 2001, voltou a ser só ortodontia, né? E aí a ortopedia mecânica, ela ficou junto com a ortodontia, né? E a ortopedia funcional foi foi criada a ortopedia funcional. Então, há muita confusão entre ortopedia mecânica e funcional. Então, ortopedia facial é ortopedia mecânica e ortopedia funcional, né? A ortopedia mecânica são esses aparelhos disjuntores, né? Herbst, disjuntor de máquina-mara, Haas, né? APM. Isso, APM. Então, esses aparelhos, né, a função deles é, né, a força mecânica. Eles são, a própria pergunta falou, aparelho fixo, né? Eles não convidam, eles obrigam, né? Eles não convidam, eles obrigam. Isso, é uma força mecânica ali, que tem, eu uso também, tá? Raros casos, mas eu uso ortopedia mecânica também, principalmente casos de apneia, criança com apneia, são casos emergentes. Eu faço disjunção normalmente com máquina-mara e a gente tem uma melhora significativa. Aí eu disjunto com máquina-mara e entro com ortopedia funcional, tá? Então, a gente faz a disjunção e depois eu entro com o aparelho ortopédico funcional. Tem um resultado, assim, excelente, né? Ótimo. Então, o aparelho, esse aparelho ortodôntico, né, o aparelho mecânico, ele é fixo. O aparelho ortopédico funcional, ele é solto na boca, né, e ele tem que fazer uma mudança de postura mandibular também. Pergunta da Jordana agora. Em um caso de classe 3 compensado com tratamento ortodôntico e com hábito de bruxismo, como você trataria, professor Danilo? Qual a ordem? Retratamento ortodôntico e depois ortopedia? Entendi. O paciente foi tratado com ortodontia, compensou, né, a classe C3, e aí depois o paciente... E ele tem hábito de bruxismo. Um bruxismo, ele tem um hábito de bruxismo. E como você trataria? Qual a ordem? Isso. Então, nesses casos eu entraria até com ortopedia funcional. Por quê? Se você põe somente a placa, você libera essa mandíbula do paciente, né? Mesmo no adulto, ele morde e libera. Então, de repente, esse paciente você pode ficar quase que topo, perder muito tratamento. Então, nesses casos, lógico, vai depender do diagnóstico, a gente tem que ver muita coisa, né? Mas você tem uma opção de entrar com uma pista direta plana, simples, você levanta no vertical, e para não deixar o paciente avançar a mandíbula, você pode usar um arco de Escher, por exemplo, né? Então, você põe associa o arco de Escher na pista direta plana simples, né? E o paciente usa ali para dormir uma parte do dia também. E a gente tem a série dos SN20 aí também. Tem outros aparelhos aí que não... O arsenal é grande, né? O arsenal é muito grande. O Dr. Dalton. O professor Dalton entrando, que privilégio, né? Uma honra. A responsabilidade aqui aumentou agora. Ixi, o professor, faz aquela pergunta cabeluda para ele, hein? Mas não, brincadeira. Ele está indo bem aqui. Nádia, por favor, repete a sua pergunta, então, porque nós perdemos ela. E, pessoal, quem tiver pergunta, pode continuar fazendo, que a gente vai dar na sequência. Então, eu te interrompi, desculpa, viu, professor? Mas é porque o Instagram fica fazendo essas pegadinhas com a gente aí, é meio complicado. Então, essa questão de bruxismo, né, em criança, a gente tem uma série de aparelhos aí para usar. Então, assim, uma pergunta que é muito típica, né, dos colegas ortodontistas, estão começando a ortopedia, a gente vê muito nos congressos, e a gente recebe muitas vezes pelo WhatsApp, fala, professor, eu tenho um paciente classe 2, que aparelho que eu uso? Eu tenho um paciente classe 3, né, como se fosse uma receita de bolo, né? Então, assim, a ortopedia funcional, ela tem todo um processo de diagnóstico, exame clínico, a gente tem nossos exames complementares que são exclusivos, né? A gente tem análise de Bindler, cefalometria de Bindler, Petrovic, nós temos análise de Rockabato, avaliação postural, análise da língua, gnatostato, né? Então é muito difícil você falar, você tem uma classe 2 que aparelho que eu uso. Então, assim, depende, você pode ter uma distoclusão com mordida aberta, aí é um aparelho. Você tem uma distoclusão com mordida profunda, você tem uma distoclusão com falta de espaço, você tem uma distoclusão com mordida cruzada,
né? Então, assim, depende bastante, né? Então, assim, para o pessoal ter uma noção, a gente tem, são 27 SNs, né? Então, não tem, assim, uma receita de bolo, né? Ah, É aparelho classe 3, eu uso esse né? aparelho. A escolha do aparelho é individualizada, né? Isso, vai depender muito de um diagnóstico bem minucioso, né? Por isso que eu bato muito a tecla, né, nessa questão aí do diagnóstico, né? Porque quando você faz um diagnóstico, né, muito preciso aí, muito bom, você evita de patinar ao longo do tratamento aí, né? Ter E a dificuldades. pergunta da Nádia vai exatamente nessa direção da sua resposta. A paciente com classe 2 esquelética, mordida profunda e curva de espia acentuada, sem problema transversal em crianças de 10 anos. Qual a sua primeira conduta? Então, isso. Aí a classe 2, né, a gente chama de distoclusão, vai depender muito também. Se você tem um overjet muito acentuado, né, porque um dos princípios da ortopedia funcional é a mudança de postura, né? Então a gente avança a mandíbula, a gente faz o avanço até DA. Né? Então, o que é DA? Quando você tem aqui a incisal do incisivo inferior tocando no terço incisal palatino do superior. Né? Então, você tem a incisal do inferior vestibular no terço incisal palatino do superior. Então, a gente avança em DA. Né? Então, num caso aí de classe 2, de distoclusão, a gente avançaria em DA. Então, a gente tem várias opções de aparelhos, né? Para esse movimento que a gente chama de uma mudança de postura em pró-translação, né? Então, se não tem apiamento, nenhum problema transversal, tem uma curvatura de espia acentuada, com 10 anos de idade, né? Se o overjet for muito acentuado, acima de 4 milímetros, eu sugeriria seria um SN4, que seria um SN1 com um tubo, e a gente coloca o escudo labial. Então, a gente chama de 4, a gente coloca um escudo labial para afastar, né, o músculo orbicular inferior e para ancorar no DA. Então, seria um SN1 com salto com escudo labial, que a gente chamaria de SN1. Tá? Poderia usar só um SN1 se o overjet fosse menor do que 4 milímetros. Né? Então, se você avança em DA, independente da protrusão dos incisivos, você avança em DA. Tá? E então você tem um Binler também, que é uma excelente opção, tá? Também para fazer esse tipo de mudança de postura. Agora eu não usaria uma composta, tá? A composta, a mudança de postura é a mesma, só que eu daria preferência por SN1, porque a composta normalmente eu uso ela só quando o paciente tem já o segundo molar erupcionado. Então, quando você tem a erupção dos segundos molares, eu uso a composta. Porque a pista indireta planas composta, a pista ela ocupa muito espaço orofuncional. Né? E já o SN1 ele ocupa bem menos espaço. O Binlerais ocupa bem menos espaço orofuncional. Entendo. Na sua opinião, tem diferença com relação à possibilidade maior ou menor de adaptação do paciente, a forma e o volume do aparelho? Por exemplo, aparelhos menores são mais fáceis do paciente ou tanto faz? Um aparelho mais complexo, Nossa, por exemplo? excelente pergunta, meu amigo. Você vai dando os ganchos para a gente entrar no assunto, né? Eu vou falando outras coisas. Parece que a gente já está meio que comunicou por pensamento antes, né? Interessante. Você vai dando os ganchos para mim, eu vou mentalizando. Então, o que acontece? E essa a gente não combinou, hein? Pois é, então. Então, o que essa acontece? a gente não tinha combinado. Muitos colegas começam na ortopedia, ou às vezes nem fez um curso de um final de semana e já está com um aparelho ortopédico. Né? Meus pacientes não usam aparelho ortopédico, não usa aparelho móvel. Né? Chama aparelho ortopédico móvel. Tá? Tem várias condições para o paciente não usar o aparelho. Então, quanto mais volume interno o paciente tem esse aparelho, né, ele vai ocupar mais volume, né? Então a língua vai ter menos espaço, a língua é que sofre mais. Então fica um aparelho muito desconfortável. Às vezes fica um aparelho com acrílico muito grosso, né? Às vezes fica um aparelho com acrílico mal polido,
Às vezes o pessoal preocupa muito com colocar colorido, adesivo e tudo, e esquece dessas partes fundamentais, que é o conforto do aparelho, né? Por isso, nos cursos, né, professor Dalton, que a gente dá junto, a gente trabalha muito nessa parte de laboratório, né, junto com o professor Marcos Pou. Então, a gente fica muito de cima dos alunos. E aí, quando a gente termina de dar o polimento no aparelho, eu sugiro, né, pegar o próprio dedo e passa ali na parte interna do aparelho, no acrílico. Se você sente alguma coisa rugosa, áspera, você imagina, se já incomoda o seu dedo, imagina a língua e a mucosa. Ele tem que ficar confortável para o paciente, né? E senão ele não vai usar. Se estiver machucando a mucosa, machucando a língua, realmente ele não vai usar, ninguém iria usar, né? Então, quanto menos acrílico, né, você tiver na parte interna, na medida do possível, né? Quanto mais confortável, a mudança de postura ela é fundamental, né? Porque às vezes na hora de montar o aparelho, você monta na postura errada, né? O paciente desvia até a mandíbula, então o paciente coloca o aparelho e desvia a mandíbula ali. Então fica uma postura totalmente desconfortável, né? Então o paciente não vai usar realmente o aparelho. Então o aparelho tem que ser, né, impecável mesmo, tem que ter um conforto. Né? E quanto menos acrílico, menos volume interno ele tiver, mais confortável vai ser. Agora, é claro que tem alguns casos que a gente tem que colocar mais acrílico, né? Então, acaba ficando um pouquinho mais isso, né? Mas isso daí é fundamental, né? Essa mudança de postura aí, eu falo que, né, o sucesso do tratamento se chama mudança de postura. A mudança de postura que a gente faz no aparelho, né, nos modelos ali que o aparelho vai promover, é fundamental. Porque o aparelho ortopédico funcional, se você não faz mudança de postura, você não vai ter resultado nenhum, né? Porque o aparelho ortopédico funcional precisa de fazer essa mudança de postura, seja mandibular ou seja da língua. Se você monta um aparelho em máxima intercuspidação habitual, você não vai ter resultado nenhum, né? E a mudança de postura, então, ela é a chave ali para o sucesso no tratamento mesmo. E a finalidade dos escudos é sempre permitir o afastamento da bochecha, do lábio, para ter um crescimento transversal? É isso a finalidade dos escudos labiais? Isso, assim, boa pergunta também, já está encaixando, né? Então, essa questão dos escudos, né? O aparelho, né? Os escudos foram, esses aparelhos ortopédicos funcionais com uso de escudos, esses escudos labiais, escudos laterais, eles iniciaram, né? Vêm dos aparelhos básicos que a gente chama, né? Que é os aparelhos de Frankel. Né, Frankel, né, que começou a desenvolver esses aparelhos com escudos. O aparelho de Frankel praticamente é escudo, né, na parte vestibular todinha e poucos fios na parte interna, né? E os aparelhos de Frankel eles foram desenvolvidos de acordo, né, com a hipótese de crescimento, né, da matriz funcional de Mohs. Então, a função desses escudos nos aparelhos de Frankel é justamente trabalhar. Você traciona, né, você afasta a musculatura, né, e você tensiona o periósteo e com isso você consegue ter um crescimento ósseo. Né? Então, é um estímulo funcional estimulando esse crescimento ósseo. Né? Os SNs, né, são a base, os aparelhos básicos dos SNs são 3. São os aparelhos de Frankel, Binler e os de planas. Então, os SNs eles têm, né, esse tripé como base. E dos SNs que a gente usa escudo, o principal é o SN4. Né? E esse escudo ele pode ser usado na região superior, antero-superior. A gente afasta, né, esse lábio. A gente pode trabalhar, quando você usa o escudo labial superior, você vai estar estimulando o vedamento labial. Né? Muito comum a gente usar o escudo labial superior em pacientes com lábio superior curto. É aquele paciente que tem um lábio superior hipotônico. Quando a gente coloca o escudo, esse escudo vai estimular o paciente a tensionar o lábio ali, né? Outro caso, você pode usar o escudo labial superior para os casos de mesioclusão, com descência de maxila. Você coloca o escudo para tracionar o periósteo, né? E ele é muito importante você usar esse escudo antes da erupção dos incisivos superiores.
Então, quando você pega aquele caso de classe 3 esquelética, mesioclusão, né, ou mordida cruzada anterior, o ideal é você tratar antes da erupção dos incisivos superiores, seja com o uso do arco de Escher ou o escudo labial. Porque quando você tensiona esse periósteo, você movimenta o germe dentário. Né? A gente até brinca que a ortopedia funcional movimenta o germe lá dentro do osso. Então, você aumenta essa curva de erupção dos incisivos superiores e eles irrompem mais para vestibular. E com isso, você ganha osso nessa região. Então, a fase mais importante para você ganhar osso de pré-maxila é nessa fase de erupção dos incisivos superiores. Né? O escudo labial inferior a gente usa, né, para trabalhar quando você tem o lábio inferior evertido e hipertônico. Né? E você pode usar ele também para tracionar o periósteo em caso de apinhamento muito severo na região antero-inferior. E os escudos laterais para você afastar o bucinador, principalmente em casos de atresia transversal.